A fome de Pedro. O anjo, depois de sua entrevista com Cornélio, foi a Pedro em Jope. Na ocasião, Pedro estava orando no terraço da casa em que se achava, e tendo fome quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Atos 11, verso 5. Observe como Pedro era diferente após a sua conversão. Antes da conversão, não era um homem de oração, mas agora orava a todo o tempo livre que tinha. E não era unicamente de pão material que Pedro tinha fome. Do terraço, ele observava a cidade de Jope e o território circunvizinho. Ele teve fome de salvação para seus patrícios. Ele tinha um intenso desejo de mostrar-lhe nas Escrituras as passagens relativas ao sofrimento e morte de Cristo e apresentar o Salvador. A visão que Pedro teve serviu para repreender Pedro e também para instruí-lo. Até aquele momento, nenhum dos discípulos pregara o Evangelho aos gentios. No pensamento deles, o trabalho deles se limitava aos judeus, pois tinham considerado os gentios excluídos das bênçãos do Evangelho. O Senhor queria então ensinar a Pedro a extensão universal do plano divino. E quão cuidadosamente agiu o Senhor para vencer o preconceito contra os gentios. Aquela visão que ele teve do lençol e seu conteúdo foi para tirar da mente do apóstolo o preconceito que ele tinha contra os gentios e ensinar a importante verdade de que no céu não há acepção de pessoas. Os homens enviados da parte de Cornélio chegaram a Jope, pararam diante da porta da casa onde ele estava hospedado. Então disse o Espírito a Pedro: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando. Fui eu que os enviei. Para Pedro, essa era uma ordem difícil, e foi com relutância em cada passo que ele assumiu o dever que lhe fora imposto, mas não ousou desobedecer. Pedro, ele tinha fome, foi por isso que ele obedeceu. Ele tinha fome de obedecer a Deus. Pedro, ele sabia, na verdade, ele sabia que seria chamado a prestar contas de uma violação tão direta dos ensinos judaicos. Mas mesmo sabendo que ele seria chamado a atenção pelos judeus, ele obedeceu à ordem do Espírito Santo. Nós possamos fazer a mesma coisa, obedecer o Espírito Santo.